Participantes estão no modo somente escuta. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. A gente vai iniciar daqui a alguns instantes. Só para informar que, se vocês estão ouvindo minha voz e estão vendo a minha tela, tá tudo certo, a gente já vai começar, tá? Só mais alguns minutinhos a gente inicia. Até já. Senhoras e senhores, boa noite. Agora sim, iniciando a gravação. Boas-vindas a todos vocês. Hoje é dia 26 de março, estamos aqui nessa noite de outono, reunidos para falar um pouco sobre métodos, materiais e técnicas para a criação de modelos digitais de elevação e de superfície por meio de par estéreo de imagens e sensores ópticos. Eu sou José Augusto Sapienza Ramos, sou coordenador acadêmico do Núcleo de Geotecnologias da UERJ. Nós fazemos essa série de webinars ao longo dos anos, já fazemos isso há alguns anos e sempre escolhendo temas aí de apreço, que nós consideramos de apreço para a área, e já há algum tempo diferentes webinars são focados na ferramenta do Geomática, que eu vou falar um pouco aqui, suas facilidades e funcionalidades, dentro de uma parceria que temos imenso prazer de manter, de conduzir, junto com a Global Geotecnologias e com a PCI Geomatics, que é de desenvolvedora dessa solução lá no Canadá. Dou boas-vindas a todos. Eduardo, obrigado aí pela presença, e sinta-se à vontade aí para dar as primeiras palavras. Bem, boa noite, meu nome é Eduardo Passos, sou diretor executivo da Global Geo. O Sapienza mencionou o prazer que ele tem na parceria aí junto com a Global Geo e com a PCI Geomatics. Eu vou dizer que o prazer é muito maior ainda da nossa parte aqui da Global Geo, em poder ter a capacitação técnica do LabGIS e ter o LabGIS como centro de referência na questão técnica aqui no Brasil, com relação a todas as soluções da PCI Geomatics, em especial com software geomático. A Global Geo é a distribuidora exclusiva da PCI Geomatics no Brasil, e hoje a gente vai ter a oportunidade de trabalhar essa questão de extração de modelos digitais de elevação, e em especial é um dos módulos que eu mais aprecio no Geomática. Ele é muito intuitivo, vocês vão poder estar verificando isso ao longo do webinar. Eu queria pedir desculpas, a gente teve um contratempo com relação às imagens estéreo do satélite CompSat, mas a gente vai fazer todo os exercícios, né, todo
o passo a passo aí para a extração de modelos utilizando as imagens do WorldView 2. Depois a gente vai estar disponibilizando esses dados. E de antemão a gente já menciona que é muito similar a utilização do software com diferentes tipos de imagens, diferentes provedores de imagens de satélites. O passo a passo é similar, então não vão perder muita questão em não ter a CompSat. Demais é desejar um ótimo webinar aí a todos, e começando nesse momento. Um abraço. Obrigado, Eduardo. Bem, nós, como eu mencionei, já tivemos alguns webinars, inclusive assim, um tão mais introdutórios à ferramenta. Eu combinei com o Eduardo de ir mais direto ao ponto, fazendo algumas considerações em termos de método e ao longo da apresentação. Então a gente vai usar uma imagem do WorldView 2, que, como foi mencionado, vai ser disponibilizado a vocês, junto com o trial do PCI Geomática. Eu tenho aqui uma imagem bruta de uma área da Bahia, tá? Município de Centro Sé, a Bahia, onde temos aqui o arquivo matricial em si, né, que reúne as bandas do sensor. Em particular, esse TIFF tem, digamos, as bandas clássicas dos sensores ópticos, verde, vermelho, azul e infravermelho próximo. E temos alguns arquivos auxiliares aqui, em especial chama atenção para o XML, que vai ter uma série de metadados relacionados à cena. Azimuth solar, por exemplo, que é um dado importante para você fazer uma série de cálculos de correção radiométrica, informação sobre a órbita, que eu vou mencionar um pouco mais adiante, que é importante também para os passos que nós vamos executar hoje aqui, enfim. E eu vou até abrir a imagem a partir dela, para garantir que o software vai ler esses metadados todos e tirar proveito dele. E até uma consequência disso é que ele percebe que existe, junto à imagem, uma série de informações que compõem o modelo, a estrutura geométrica da imagem, e que pode ser utilizada para uma série de correções que o software faz quase que automaticamente. Mas eu vou exibir a imagem bruta exatamente para a gente perceber a questão do par estéreo, uma mesma área tomada em dois ângulos diferentes. Tá? Então vou abrir a imagem sem essas correções que o software já poderia se valer nos metadados. Como mencionado em outros encontros anteriores, a ferramenta tem suporte a uma série de sensores, e esse suporte, entre outras coisas, implica em trabalhar com esses metadados. É uma imagem de alta resolução, pesada. O meu computador é um bom computador, mas até para essa imagem ser bruta e não ter recursos de otimização, que eu vou mencionar já, e demora um pouco mais tempo de dar o zoom inicial, a visualização inicial. Então, a partir desse par estéreo, assim, esse é o dado bruto para você gerar modelos digitais de elevação a partir de imagens sensor óptico. Você tem o par estéreo, uma mesma área, uma mesma porção da superfície terrestre, tomada por dois ângulos distintos. E aí, essencialmente, temos dois caminhos para se gerar um modelo digital de elevação. Essa imagem vir com os RP6, que são coeficientes que permite fazer um transporte do espaço geométrico da imagem, que é produzido pelo sensor, para o espaço geométrico terrestre. Esse é o termo formal. Falando
menos formalmente, a gente consegue fazer uma transposição entre a imagem coletada pelo sensor, que tem uma série de erros geométricos, tá? Devido ao ângulo que a imagem ela foi tomada, devido à imagem ser plana, mas a superfície da Terra ser curva, a própria questão do relevo, né? Variação do relevo, e o espaço geográfico, né? A gente consegue fazer essa transposição usando esses coeficientes. Esse é um caminho, e o outro seria o que a literatura costuma chamar de modelos rígidos, que é fazer uma modelagem matemática do espaço geométrico no processo de aquisição da imagem, e o espaço geométrico terrestre, que é até um processo um pouco mais sofisticado, requer pontos de controle de campo, requer uma série de insumos e de cuidados em termos de método. Acaba que esses coeficientes aí, eles são de mais fácil uso, mais fácil trato, tá? Mas não são todos os sensores, todos os distribuidores de imagens ópticas que fornecem esses coeficientes. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ops, acabei errando aqui. Ops, meu mouse está um pouco sensível. Só para aplicar um contraste. A área já foi cortada por causa do tempo de processamento, do peso de exibição. Dá para ver nessa área preta que a imagem foi cortada a fins de otimização. Eu vou dar um zoom aqui na área. É uma imagem de alta resolução, tá? Com 50 centímetros de resolução espacial, até 50 centímetros. Mas daqui a gente já consegue ver bem, eu estou vendo a imagem de cima, né? Quando eu torno ela invisível para observar de baixo, a gente vai ver uma pequena distorção não é muito grande, é pequena. Vou botar a imagem anterior por cima. Acho que fica mais claro, fica mais rápido. Agora que ele já montou a visualização, fica mais rápido passar entre um e outro. Então, esse efeito, né, exatamente pelo diferente ponto de tomada onde o sensor se encontrava ao medir, ao imagiar, e a partir do momento que você toma uma mesma porção da superfície da Terra em dois ângulos, né, em dois pontos distintos, que a gente chama de par estéreo, a gente consegue reconstruir a elevação daquela área. De certa forma, quando a gente toma a foto, entre aspas, né, quando a gente pega a imagem, nós estamos projetando, estamos partindo de um espaço tridimensional, né, para um espaço bidimensional, que é a nossa imagem. Quando a gente toma uma mesma porção da superfície em dois ângulos, nós vamos ter duas deformações distintas, que nós estamos percebendo aqui, né, para passar de 3D para 2D, né, e exatamente essa diferença de deformação que é utilizado, é a principal informação utilizada para você voltar a reconstruir em 3D. A partir de visualizações em 2D, né, já com a dimensão reduzida, a gente consegue reconstruir o espaço tridimensional. Tá? Quando a gente vem aqui nos files, aqui em cima, a gente pode ver que nós temos as informações aqui dos coeficientes racionais, informação também de órbita. Isso tudo foi lido através lá dos conjuntos de metadados. E aqui nós temos também as bandas. Bem,
Então, esse é o material base. Tá? Esse é o material base. E na sequência eu vou usar aqui o Ortho Engine, que é uma outra aplicação. Só para salientar quem está assistindo o primeiro webinar com o Geomática. O Geomática ele tem essa barra de ferramenta aqui, que seria a porta de entrada para o software, ou para o conjunto de soluções. E nós temos o Focus, que seria um módulo principal para visualização e processamento, em geral. O Ortho Engine, que é para a parte de correção geométrica, ortorretificação, com instrução de modelo digital de elevação. Chamaria atenção também aqui para o Modeler, que é para criar fluxos de processamento. Por exemplo, você recebe imagens de satélite com alguma frequência, em certo espaço de tempo, você faz o mesmo processamento a cada vez que você recebe essas imagens, você pode automatizar os processos. Esse Fly é para visualização em 3D, um módulo aqui específico para trabalhar com planimetria de imagens de radar, enfim. Você tem um conjunto aqui de ferramentas, é uma suíte de ferramentas, né? A gente vai trabalhar hoje com Focus e com Ortho Engine, como eu mencionei aqui, que a gente vai fazer a extração do modelo digital de elevação a partir desse par estéreo. Eu vou criar um projeto novo aqui no Engine, eu vou mostrar o passo a passo. Tá? Dou aqui o nome do arquivo. Aqui, tá. Eu já deixei assim, como eu costumo fazer a analogia, programa de culinária, né? Então aqui você pega a massa, deixa descansar por 24 horas. Aí a pessoa saca debaixo da mesa a massa já descansada por 24 horas. Eu deixei os dados todos prontos, seja por algum contratempo, ou mesmo porque alguns processamentos eles são demorados. Então já deixei aqui pronto, mas vou criar o projeto do zero. Extração DEM. Tá aqui, extração DEM. A gente também pode botar uma descrição. Ele vai salvar esse arquivo formato PRJ, que são as configurações do nosso projeto. Então, essa ferramenta ela faz a modelagem matemática para fazer a correspondência entre a geometria da imagem e a geometria do espaço terrestre. Pode ser para imagens aéreas, mais a parte de fotogrametria, como a gente costuma mencionar, inclusive vantes, enfim. Mas tem aqui já modelagem de sensores ópticos, radares, a parte polinomial, que seria uma modelagem mais simples e para certos fins específicos, como um simples georreferenciamento, registro da imagem. Mas vamos aqui em ópticos, ele tem algumas opções. Uma modelagem, como a literatura costuma mencionar, rígida, tá? Ele lista aqui os sensores que ele suporta, usando aqui os coeficientes racionais que vêm fornecidos na imagem, ou utilizando, ou ele mesmo construindo esses coeficientes a partir aí de pontos de controle de campo. Tá? Então, se você tem um certo conjunto de pontos de controle, ele também consegue computar esses coeficientes. Como a imagem tem, nós primamos aqui nos nossos exemplos a trazer essa dimensão da facilidade, da simplicidade, quando você tem um insumo adequado, né?
que permite isso. A gente vem aqui, nós vamos utilizar os coeficientes que vêm na própria imagem. Ele pergunta aqui qual é o sistema que a gente vai trabalhar. Vou trabalhar no mesmo sistema que as imagens estão. O TM, passei aqui, WGS 84, Fuso 24, Hemisfério Sul. Pronto. Pergunta aqui o tamanho do pixel. Ele pergunta também os pontos de controle de campo, qual o sistema está, mas a gente não vai trabalhar, vamos trabalhar só com os coeficientes. Então essa parte também não vai nos afetar muito. Deixa eu tirar esse cara daqui, para não confundir. Bem, vou carregar as imagens. Vou carregar as imagens agora. Já fiz a configuração básica do projeto. Vou carregar as imagens. Posso carregar as imagens sem a correção geométrica ou ortorretificadas, seriam as com correções geométricas. No caso é sem, inclusive vou tirar a vantagem disso, já falei. Né? Vou pegar aqui a imagem bruta. Vou trazer elas. Vou trazer as duas aqui. Aviso aqui, ele pergunta se você quer criar esses overviews, que é para facilitar a exibição. Vocês devem ter percebido que a visualização no foco está um pouco lenta, porque a imagem tem mais de 1 GB cada uma delas, e como não tem esses overviews, quando você está num zoom afastado, a exibição de tantos pixels fica pesado. Mas como eu não vou exibir mais as imagens, não as não corrigidas, não a do estéreo, nem vou construir, porque isso também consome o tempo de processamento. Fiz a simples carga das duas imagens. Se você tiver mais ângulos, você pode também trabalhar com mais imagens, né, adquiridas em outros ângulos. No caso, só com duas aqui. E se eventualmente você tiver ponto de controle de campo, você pode carregar também. Isso vai agregar, isso vai melhorar a qualidade do resultado final, tá? No caso, nós não vamos usar, quero mostrar que é possível você ter um resultado bastante interessante, mesmo sem ponto de controle, mas insisto, você tende a melhorar o resultado final, tá? E uma vez que você carregue, você vai fazer associações de imagens, enfim, tem toda a ferramenta para isso. Então, eu só configurei o projeto inicialmente, né, carreguei os dados, só posso partir já para a extração do DEM. Né? Nós temos que criar... Ops, o meu mouse está meio rebelde. Nós temos que criar aqui o que se chama de imagens epipolares, uma geometria epipolar. Não entrando em miúdos, essencialmente você vai trabalhar, você vai ter as duas imagens já no espaço em 3D, como se elas estivessem mais ou menos assim, ó, em 3D, tá? Já um espaço tridimensional, e aí você vai amarrar os pontos de uma imagem na outra, tá? Esse ponto corresponde a esse outro, enfim. Você vai fazer uma série de amarrações entre as posições das duas imagens. A gente chama isso de geometria epipolar. E com os coeficientes racionais, ele já tem o conteúdo, a informação necessária para construir essas imagens epipolares. Então ele vai sair totalmente de um espaço geométrico que pode ser associado ao espaço geográfico, tá? Ele vai levar essas imagens a outro espaço geométrico, né, em sentido temático mesmo, para fazer essa associação entre as duas imagens, tá? Fazer essa amarração
entre essas linhas epipolares, essa linha daqui que liga os dois pontos entre as duas imagens aqui do par estéreo, seria a linha epipolar, para que no final a gente possa reconstruir o relevo original, né? A gente vendo em perfil aqui, a partir dessas imagens epipolares. Essa é a ideia básica, não estou entrando em miúdos não. Então a gente vem aqui para construir, a gente escolhe a referência que seria a imagem esquerda e direita. Para fins de cálculo isso não implica muito, implica mais quando você tem mais de duas imagens, tá? Aí você tem que tomar algum cuidado, mas só com duas não é questão. Você escolhe quem é a imagem da esquerda e direita, naquele desenho que eu fiz. Quais são os canais que vão participar, quais são as bandas, né, da imagem que vão participar desse cálculo. A gente pode botar todas, isso vai consumir mais tempo. Entretanto, pela minha experiência, você utilizar um canal, utilizar todos aumenta muito o tempo de processamento, mas não costuma impactar no resultado final, pela minha experiência. Mas enfim, a gente escolhe aqui, ele vai criar uma área de trabalho para salvar as informações ali dentro e tal. A gente adiciona aqui os pares. Como eu disse, se a gente tiver mais imagens, a gente pode compor mais pares. Tá? Isso vai trazer mais informação para a gente extrair o modelo digital de elevação. Tá? E a gente roda. Aqui, gerar pares. Esse processamento ele leva um tempo, mais ou menos aqui na minha máquina demorou uns 6 minutos ou 7. Eu já tenho esse processamento pronto, né? Como eu disse lá, que nem o programa de culinária. Mas quando você vai, clica aqui, gerar pares, e fala, esse processo pode demorar um certo tempo. Você tem certeza? Tanto que ele deixa até que você agende. Você pode deixar a máquina ligada de um dia para o outro, por exemplo. Você vai agenda após o expediente, 8 horas da noite, ele vai começar a fazer o processamento, ele permite isso. Mas não vou processar não, já tem imagem pronta. Vou abrir o projeto que já tem a imagem pronta. Só ver aqui, ó, para epipolar lá. Já tá. Então se a gente vem aqui no DEM estéreo, para epipolar, ela já está processada, tá vendo? Essa mesma tela. Você roda aqui, ele vai demorar os minutos dele e pronto. Ele vai trazer aqui, já está computado. Uma vez que eu tenho então essas imagens, eu já consigo extrair o DEM automaticamente. Tá? Então ele lista aqui quais são as imagens, os pares epipolares que nós temos. Tá? Eu marco quais serão utilizados para fazer o processamento. Tá? Eu componho aqui quais serão utilizados e na parte de baixo eu faço a configuração dessa geração. O Geomática traz dois métodos, o NCC, que é um método que é mais frequente na literatura, podemos dizer assim, e tem esse método, que é um método novo, não sei se o Eduardo lembra, mas acho que veio no PCI 2017, não foi? Não me lembro agora. Que é um método que é mais acurado, ele assim, demora mais tempo. Perfeitamente, 2017, isso mesmo. Ele demora mais tempo, mas ele traz um resultado sensivelmente melhor. Você escolhe qual é a referência altimétrica aqui, se é o nível do mar ou se é o elipsoide. Você escolhe qual é a resolução que você quer. É a resolução também do pixel, né, que você quer no seu resultado final. Uma pergunta frequente é sobre essa relação. Se eu tenho uma imagem, então, com 50 centímetros de resolução espacial e um par estéreo, eu consigo gerar um MDT de mesma resolução? Do ponto de vista da ferramenta, sim. O que se deve observar não é só o tamanho do pixel do seu modelo final. Você tem que observar também a precisão altimétrica da informação presente ali no seu modelo digital de elevação.
Então, isso depende de vários fatores. Depende de quantos pares epipolares você possui, depende de quantos pontos de controle você possui, a qualidade desses pontos, enfim, depende do método que você utiliza para criar esse modelo. Tem uma série de condicionantes, né, que torna o processo assim, não tão objetivo. Assim, para você ter resolução altimétrica de tanto, é só fazer isso daqui. Não é tão objetivo assim. O mais razoável é que você faça o processamento inteiro com o maior cuidado possível em termos de método, e no final você vai aferir aí a acurácia altimétrica do seu modelo final, utilizando pontos, controle de campo e outros métodos apropriados para isso. Bem, ele já traz aqui um filtro de suavização para remover algumas distorções, ruídos. Você escolhe qual é a intensidade desse filtro, tá? Você pode apagar os pares epipolares após o uso. Essa opção aqui, ele melhora a qualidade, sim, ele aumenta o tempo de processamento, mas ele melhora a qualidade final aí do nosso DEM. E quando ele vai gerar o DEM, ele não gera em espaço geográfico, não. Ele gera dentro da geometria epipolar, tá? Como eu disse, geometria epipolar não tem uma associação assim, trivial com espaço geográfico, né? Quando ele gera o DEM, ele gera primeiro nesse espaço epipolar, e aí sim, se a gente quiser, ele também gera logo após um DEM no espaço geográfico. E você escolhe aqui como é que vai ser o corte do DEM, se você quiser, o arquivo de saída. Eu já tenho até ele salvo aqui, tá vendo? Eu já tenho até ele salvo aqui. O tempo de processamento. Bota aqui, cadê? O tempo de processamento, tá? Na minha máquina, para essa imagem daqui, demorou uns 15 minutos, 12 minutos a 15. Tá? Você escolhe aqui a resolução no geocodificado, tá? Que não é o mesmo espaço geométrico desse DEM que ele gera aqui na geometria epipolar. Você também pode agendar, escolher qual é a extensão que ele vai fazer o cálculo, né? Se for uma área muito grande, você pode fazer em pedaços, enfim, você tem alguns recursos aí para trabalhar em cima disso. Aí você clica aqui para extrair, espera esses 15 minutinhos aí, nesse caso, nas nossas imagens. Mais uma vez, invoco lá a receita de bolo lá, né, programa de culinária, e vou trazer o camarada já com o DEM final. Mas assim, nessa parte do DEM final, o arquivo está gerado, você já pode abrir, por exemplo, aqui no Focus, tá? Já está pronto, o arquivo está pronto para uso. Tá? Então, recapitulando os passos principais dados. Configurei o projeto, disse as imagens de entrada, né? Eu disse lá, o projeto ele vai usar imagens com essa resolução daqui, em UTM, no datum tal, banana. Dei as duas imagens de entrada. Como essas imagens têm os coeficientes racionais, eu posso já pular para essa parte do estéreo, de extrair o DEM a partir do par estéreo, gerando então as imagens epipolares, levando as duas imagens para essa geometria epipolar, gerando o DEM nessa geometria epipolar e também, derivadamente, gerando o DEM na geometria do espaço geográfico. No caso aqui, o TM, Zona 24 Sul, com datum WGS84. O arquivo está aqui, vou já mostrar o arquivo pronto.
Esse copy ele tá in natura. Esse MDS eu já fuxiquei nele já. Esse aqui é o dado exatamente como ele gera no output. Não mexi em absolutamente nada. Vou melhorar o contraste dele aqui, ó, já pode ver. Tá? A gente pode associar outro sistema de cor para facilitar. Então, um exemplo aqui, a gente pode ver qual é essa imagem, qual é a resolução espacial dela. O tamanho do pixel desse modelo digital de elevação. Eu gerei aqui por um metro. Tá? Só para efeitos de comparação em termos de resolução espacial, de tamanho do pixel, eu trouxe aqui só para efeito de comparação com o SRTM da mesma área. Estou com ele à mão aqui, um minutinho. Cadê? Tá aqui. Da mesma área. Só para comparar, claro que a extensão territorial é bem maior, né? Dado até por ter uma resolução espacial menor, a área é bem maior. Deixa eu enquadrar tudo na tela, que não está tudo enquadrado. Dá para ver, olha lá, só o pedacinho, lá nosso pai estéreo e toda a área dessa imagem, desse bloco aí da SRTM. Mas dando um pouco de zoom, para fins de comparação, tá? Fica mais notória lá a diferença, né? Notório não, notável. A diferença entre os dois. Bem, mas o que acontece é esse resultado aqui. Apenas. Oi, diga, Eduardo. Desculpa interromper, só acho que fica bem interessante se você puder depois sobrepor a imagem junto com o modelo. Ah, claro. Que as pessoas tenham noção. Sim, uma coisa que eu não mencionei. Você também consegue gerar aqui a reconstrução da imagem, né? Ortonormal. Então, você faz a correção geométrica da imagem utilizando esses mesmos coeficientes aqui, tá? É só clicar nesse último botãozinho aqui que você gera. Você escolhe qual é a imagem que você quer utilizar, né? Nós temos duas não corrigidas, né? No nosso par estéreo original. A gente pode fazer com uma, pode fazer com as duas, enfim. Aí a gente escolhe uma daqui, por exemplo, aí dá um nome de saída, escolhe quais são os canais, né, quais são as bandas que ele vai levar, o formato, enfim, a forma de reamostragem. Se você informa, um elemento importante aqui é você ter uma informação altimétrica. Isso é importante para o processo de ortorretificação, e nós podemos utilizar lá o modelo digital que nós acabamos de criar. A gente aponta para ele aqui, né, e gera. Eu já fiz isso, já estou com ele gerado aqui. Afinal, se nós abríssemos a imagem sem a correção geométrica em cima, ela estaria com um bom nível de distorção. É exatamente a ortorretificação que nos garante a remoção da deformação geométrica, né, da imagem. Deixa eu fazer uma composição de banda aqui. Fazer aquela mais clássica de
de uso e cobertura. Vou fazer um espalhamento aqui linear. Aqui. Do jeito que eu fiz, ele botou a vegetação, digamos, em vermelho, né? Que eu botei o infravermelho próximo, a banda do infravermelho próximo no canal vermelho. A vegetação vai assumir essa cor assim mais avermelhada, né? Fica um pouco mais interessante, afastar um pouquinho. A imagem e o DEM. Dado a resolução espacial das nossas imagens originais, né, uma série de artefatos presentes na imagem vão estar presentes também no nosso modelo digital de elevação. Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver, você tem árvores, você tem até algumas rochas soltas, né, uns matacão. Todos esses artefatos, eles estão de alguma forma presentes no modelo final que nós construímos, né? Quando a gente está nesse nível de resolução, esses artefatos todos importam, tá? Nesse símbolo que se encontra, a gente não consegue ver, mas se eu vier nessa fase aqui de correção do modelo digital, ele acaba utilizando um símbolo que fica mais conveniente, né, que ele faz esse sombreamento, fica mais fácil de a gente ver, exatamente a presença de uma série de objetos, né, de feições, nosso modelo digital final. Essa rugosidade aqui é tanto oriundo de erros do processo, mas também da vegetação, a cobertura vegetal, né? Só para efeito de comparação mais uma vez. Olha lá. Dá para ver, né, que tem uma elevação aqui, que é exatamente a copa das árvores, nessa essa parte aqui onde passa o rio, né, pelas características da área onde há um maior aporte hídrico, você tem a vegetação de maior porte. Aqui, por exemplo, também, tá vendo? É uma consequência de você estar trabalhando nesse nível de resolução espacial. E aí, se você de fato quiser a altimetria da superfície, ou seja, removendo árvores, edificações, que não é o caso aqui não é uma área antropizada, ao menos não me recordo de ter, mas no caso aqui mais árvores, ou mesmo, por exemplo, você tem uma ponte, né, você tem uma estrada com uma ponte, isso tudo vai aparecer no nosso modelo. Então, se você quiser remover para ter de fato a altimetria da superfície, você precisa de uma etapa adicional, que é para remover esses artefatos, e a ferramenta tem essa etapa de edição do DEM para você fazer o devido tratamento. Vou dar um exemplo aqui, ó. Ele tem alguns tipos de tratamento, tá? Vou mostrar, deixa eu tirar um pouco de zoom, vai ficar melhor.
Ele tem algumas formas de apresentar superfície. Você pode ver que as cores elas estão dinâmicas, que ele vai ajustando pela altimetria mínima e máxima de onde eu estou dando zoom. Então, se eu mudo a área onde eu estou dando zoom, ele acaba também mudando as cores, né, por causa disso. Mas é isso, a gente escolhe aqui, na verdade, que está aqui no modo cor dinâmico. Se a gente deixa a cor fixa, né, ele para com esse efeito. Também posso mostrar aqui, se eu preferir, em uma escala de cinza, ou mesmo aqui que a gente consegue ter uma variação, né, a gente consegue ter uma percepção, um outro tipo de percepção da variação altimétrica em cima da imagem. Tá vendo? Ok? Aí fica a gosto, né, a questão do que é mais interessante para a operação que está sendo aplicada. E tem uma série de filtros. Deixa eu criar aqui, por exemplo, começar com os polígonos. Eu crio uma camada de um polygon layer aqui. Vou desenhar, deixa eu ver uma área assim que vai ficar bem didático. Pode ser aqui, ó. Vamos supor que esse é um artefato que não é, por exemplo, uma construção, né? No caso aqui a gente pode até ver na imagem o que é. É um pouco difícil reconhecer só pela imagem se de fato isso é um afloramento rochoso, ou se é uma rocha solta, enfim. Mas vamos supor, para fins aqui de exemplo só, que não é um artefato interessante de se manter. Você marca a área que você quer ajustar. Você cria esse polígono aqui. Tá? E aí ele tem uma série de filtros, dependendo do tipo de ajuste que você quer fazer, né? Você tem filtros que são mais apropriados. Tá? Você tem filtros assim, você tem alguns... você tem árvores esparsas, edificações esparsas. Tem alguns desses conjuntos de filtros aqui de terreno, né? Que ele tem algum ajuste para área plana ou para área inclinada. E tem esse ajuste aqui esses bumps seriam variações abruptas que se encaixa, esse artefato aí se encaixa, tá? Picos, né? Remover picos, enfim, tem uma série de... Ele tem aqui alguns específicos para rodovia, como se você trabalha com imagens de alta resolução, você pode ter a rodovia e pode ter um ruído ali dentro. Então, por a priori, a rodovia ser uma superfície plana, você pode tratar isso no DEM, né? Mas vou mostrar aqui, acredito que o bump vai fazer um bom efeito aqui. Vou aumentar um pouco o tamanho da janela de análise. Vamos ver, a gente pode fazer uns testes aqui. Pronto. Não sei se vocês viram, posso voltar e avançar. Ó. Tem aqui um undo, redo. Ele vai fazendo esses ajustes. Vou fazer uma ação mais drástica aqui. Não que seja devido, ok? Só para mostrar assim. Por exemplo, aqui, vamos supor que isso aqui sejam edificações, um tipo de ruído. Nessa área não tem grandes espelhos d'água, mas espelho d'água costuma ter uma fonte de formação de ruído ali, devido aos processos matemáticos envolvidos. Você também pode... Deixa eu ter que aumentar um pouco mais aqui para isso ser um pouco mais drástico. Vamos ver. Olha lá. Então você vai corrigindo, né? Você vai fazendo esse ajuste em ordem de remover essas feições indesejadas e no final você ter um modelo onde a altimetria corresponde à superfície. Por exemplo, essa feição aqui, tá vendo? Você tem essa feição, esse Y de cabeça abaixo. Deixa eu botar aqui, ó, tá vendo? Ele dá uma... Ele tem a variação. Se a gente olha na imagem,
Aqui está em preto e branco, mas eu tenho colorida também. Olha lá, você tem uma variação altimétrica aqui, mas você tem a vegetação junta, né? Até bem, ao menos para mim, olhando, me causa até alguma dúvida. Tem a variação altimétrica aqui, não? Você tem a vegetação, isso está aparecendo no DEM. Pela rugosidade da encosta aqui, né? E é claro que se a gente criar isolinhas, por exemplo, a partir do DEM, as isolinhas aqui elas vão acabar tendo o traçado delas, né? Esse efeito da rugosidade, enfim. Então você tem outros filtros que tratam isso. Você pode fazer uma série de filtros. Vou fazer um filtro um pouco drástico aqui, mas eu acho que fica bem didática a ideia. Posso fazer um outro filtro desse tipo que eles chamam aqui de bitmap. Posso criar uma área por filtro. Pegar essa perna do Y aqui, faz um Y, né? Eu posso aplicar um filtro aqui, que tem filtro de ruído, de suavização, e aí ele vai corrigindo uma série dessas situações. Esse é um processo bem manual, tá? Um processo bem de atuar em detalhes, fazendo uma comparação que alguns de vocês já devem ter vivenciado um projeto desse, né? Um projeto de vetorização, por exemplo, ou de classificação de uso com abertura, onde é que você faz um check depois, né? Tem que ir lá, você tem que ir em cada porçãozinha do mapa, dar um zoom ali e ver se está certo. Então, você tem um processo de minúcia aqui, tá? Tanto que ele permite nessa aba que você controle, você cria polígonos e você fala, não, essa área daqui ela está verificada, essa outra tem problema que precisa de uma validação, de uma correção, não, essa área está resolvida, exatamente por essa natureza de minuciosa. Também tem nessa área as opções para ajudar nesse processo, que pode ter mais do que uma pessoa envolvida. E aí eu já tenho, bem, você faz esse processo minucioso, o manual da ferramenta é bem rico, então ele traz uma série de situações. Eu quero remover edificação. É esse filtro que eu usei aqui essencialmente. Eu quero remover árvores. Eu quero diminuir a rugosidade da superfície. Eu quero tirar a deformação de espelho d'água, enfim. Uma série de situações que são previstas e há filtros mais indicados para isso. Também tem um ajuste onde você desenha o polígono até e você diz, não, aqui a altimetria é tanto. Ele permite até esse tipo de ajuste. Um ajuste, por exemplo, uma área talvez plana, mas com nuvem em cima, uma área onde o erro é muito alto. Você descarta o resultado que veio do teu DEM, da extração do DEM, e sobrepõe uma outra fonte aí que você tem acesso, né? E eu trouxe aqui, no final, o que seria o DEM pronto, depois de uma boa etapa de ajustes. Deixa eu botar naquele mesmo esquema de símbolo. Acaba sendo prático fazer assim, para você ver, olha lá. Já bem mais suavizado, né? Inclusive se perdendo aqueles detalhes dos artefatos, mas olha lá,
se perdendo os detalhezinhos, mas se preocupando em ter em manter a informação mais estruturante e remover aqueles ruídos mais localizados. Aí, assim, às vezes, para remover ruído, você tem que perder um pouco da representação da variação local. Isso é muito frequente também em tratamento radiométrico de radar e de sensor óptico. Né? Você perde a representação de detalhe em ordem a poder remover o ruído. Você perde o detalhe, mas você ganha na qualidade ali da informação presente. Tá? Então esse processo... Enfim, uma pergunta frequente também, creio que alguns de vocês devem ter percebido, que várias etapas, o formato que ele sugere para você trabalhar é o .pix, que é um formato nativo do Geomática. Só que você pode exportar em JPEG 2000, em TIFF. Esses formatos são mais comuns, são mais usuais aí, em vários outros softwares. Se a intenção é usar essa ferramenta, gerar um produto e levar para outro software, ele vai ter os respectivos recursos para isso. Bem, essa era a intenção da apresentação de hoje. Só fazendo um pequeno overview. A partir de um par estéreo ou com os coeficientes racionais, né? Ou com pontos de controle de campo, você consegue construir essa geometria epipolar, tá? As imagens epipolares, para então reconstruir o seu terreno, ou seja, a partir de duas imagens que foram que representam uma projeção do espaço terrestre, você reconstrói esse espaço, tá? E gera então um modelo digital de elevação. Se a imagem tiver um alto nível de detalhe, uma alta resolução espacial, isso se reflete também no seu modelo digital de elevação extraído. E é um processo que a gente pode, inclusive, automatizar. Esse passo a passo que eu fiz aqui não tem nenhum... até o DEM inicial não teve nenhum processo de decisão manual. Eu só apontei para arquivo, ativei opção X e Y. Então a gente poderia, entre outras coisas, fazer um script em Python, tá? Que pega o par estéreo original e já sai lá o DEM na outra ponta. Ou então também usar o Modeler para fazer isso, que aí, em vez de linguagem de programação, utilizaríamos aí uma linguagem de fluxograma, digamos assim, uma linguagem um pouco mais gráfica, né? Mas dá até para se automatizar esse processo. Aí a edição do DEM não. A edição do DEM aí é um trabalho supervisionado, digamos assim, né? Usar um termo que a gente costuma utilizar muito em classificação de imagem, né? É um processo supervisionado. E aí a gente queria abrir para perguntas, deixar um bom espaço para perguntas aí, né? Para que a gente possa aproveitar também essa apresentação ao vivo. A Dalila perguntou se esses filtros, nessa parte da edição, se eles utilizam informações da borda do polígono. Sim, usam. Eu não estou com... Deixa eu criar aqui a camada de polígono só para habilitar. Somente para habilitar, criar um polígono aqui
deixou um brega qualquer. Tem vários filtros desses, como esse aqui de rua. Aqui, ó, preencher a partir de bordas, tá vendo? Esse aqui, o próprio nome já deixa claro, né? Então, sim, existem filtros onde ele vai pegar a informação da borda e utilizar para interpolar para o interior do polígono. É o que acontece, por exemplo, com espelhos d'água, rodovia, até o caso quando você tem, por exemplo, uma rodovia passando por cima da outra, né? E as duas são levadas para que você tenha uma melhor representação da pista que está passando embaixo e da pista que está passando em cima, enfim. Existem filtros para uma série dessas situações. O Thiago Jacovini ele perguntou sobre a sobreposição do par estéreo. Thiago, quanto maior a sobreposição, melhor. Para que você consiga criar as linhas epipolares, deixa eu fazer o desenho aqui outra vez. Para você conseguir criar essas linhas epipolares, não tem jeito. Você tem a imagem aqui, né? A imagem que está à esquerda, a imagem que está à direita. Aí você tem um ponto aqui e um ponto na outra imagem, e você tem a linha que liga elas duas. Essa é a base da geometria epipolar. Você pode ter uma outra linha aqui e uma linha aqui. Aí essas linhas não são paralelas, não. Exatamente por causa da deformação de ponto de vista entre as duas cenas. É isso que é utilizado aí, essa principal informação utilizada. Mas para construir essas linhas epipolares, o ponto em uma imagem ela tem que estar presente também na outra. Né? Caso ao contrário, você não consegue ter acesso à linha. Então não tem jeito. A informação útil para fazer o par estéreo é a parte com sobreposição. Tá? A parte que não tem uma espécie de área de sombra. Né? Diga, Eduardo. Essa questão de sobreposição é realmente muito importante. Uma outra questão é que não são só duas imagens em estéreo que consegue estar gerando. Tem regras específicas para essas imagens para geração de modelo. Você não pode ter essas imagens com ângulo de aquisição muito próximos, nem tão separados assim. Então, toda vez que você tiver um projeto que vai requisitar a geração de um modelo digital de elevação, é bom informar isso, porque a gente passa para as operadoras de satélite para que eles tenham cuidado, eles já sabem quais são as especificações mínimas para a aquisição dessas imagens com esse uso. Então é importante isso. Você não pode ter só duas imagens no mesmo local e com uma diferença de 2 graus de aquisição. Isso daí não vai gerar um bom modelo. Então tem algumas regras específicas que são definidas pela própria operadora do satélite, pelas operadoras do satélite, quando da aquisição dessas imagens para essa finalidade. Estou vendo as outras perguntas aqui. O Leilio, ele perguntou se podemos aplicar para imagens submarinas. Leilio, eu nunca tive essa oportunidade. O produto bruto, assim, coeficiente RP6 para imagens submarinas, desconheço. Na verdade, estou puxando aqui, até pelo método, seria possível. Não tenho convicção, mas nunca vi. Mas acontece que normalmente, para você ter a informação que dá a superfície submarina, você costuma utilizar outros tipos de sensores que geram outros tipos de produtos, outros tipos de erro, né? A ecobatimetria, por exemplo. Então, assim, os métodos são similares em vários aspectos,
mas tem as suas especificidades também. Não saberia dizer agora se os métodos que esta ferramenta, que o Geomática traz, seria possível também aplicar para imagens oriundas, por exemplo, de um ecobatímetro. Eu não saberia dizer, não sei se o Eduardo tem alguma informação sobre isso. Acho pouco provável que isso seja possível, tá? Para estudos batimétricos, geralmente o que são utilizados são os satélites que possuem bandas que a gente chama de costeiras. No caso do WorldView 2 e o WorldView 3 da Digital Globe, eles possuem essa banda costeira. E são realizados estudos batimétricos pelo retorno dessa banda em especial, mas não com a geração de modelo por pares estereoscópicos para essa área. Até porque a penetração é limitada, né? Depende da turbidez da água, mas mesmo em uma situação favorável, não me lembro o valor agora de cabeça, né? Mas ela tem a penetração limitada no espelho d'água. Bem lembrado, para você fazer esses estudos batimétricos, são estudos costeiros, relacionados geralmente a estudos de corais ou algo do gênero, mas você tem que ter uma água realmente muito límpida para você conseguir ter algum retorno significativo. Dalila, o corte feito nas imagens se afeta os RPCs. Depende da ferramenta que você faz o corte, tá? A ferramenta onde é que você faz o corte, ela tem que ser, digamos, esperta, entre aspas, né? Para saber que dependendo até do tipo do corte que você faz, tá? Você pode ter que recomputar ou transpor esses coeficientes de alguma forma. Como dá para perceber aqui, ó, deixa eu mostrar. Tem uma área, tanto as imagens originais, né, lá no Paistéreo, até no nosso DEM final. É que eu estou com o SRTM também aqui, aí está dando uma área enorme, mas enfim, aqui, cadê? Deixa eu pegar. Não sei se a Orto vai mostrar, não, ele está já filtrando. Mas eu não sei se vocês lembram, a imagem do Paistéreo, quando eu abri, tinha um bloco preto grande aqui em volta. Não houve a redução da extensão original da imagem, exatamente para não ter nenhuma espécie de necessidade de recômputo ou de transposição desses coeficientes. No fundo, esses pixels que estavam nessa área daqui, eles foram apagados, digamos, né? Mas como a extensão territorial continua a mesma, não houve nenhuma necessidade de preocupação do que aconteceria com os coeficientes. Mas é bem lembrado, esse é um cuidado que nós temos que ter quando a gente corta as imagens. Marcelo, se a validação a partir de nuvem de pontos, sim, assim, a literatura mesmo tem alguns estudos com comparativos, né, desses métodos. Primeiro que eu tenho algumas ressalvas com essas comparações. Elas costumam ficar assim, na precisão altimétrica, quiçá na resolução do pixel de modelo digital de elevação que você consegue representar. Há várias questões aí embutidas, né? Seja a questão do custo de aquisição, disponibilidade de dados, né, para fins históricos, se você quiser fazer algum estudo para trás, o tipo de resultado que dá, por exemplo, se você olha só
o modelo de digital de elevação final entre um óptico e um radar, você está deixando de fora que a interferometria te dá outros insumos ali que tem uma série de aplicações muito interessantes. Quando você só compara as superfícies finais entre um óptico e um laser, você deixa de fora que, por exemplo, em áreas de vegetação muito densa, né, o laser ele vai te dar a questão lá do primeiro retorno, segundo retorno, que pode ser útil em certos cenários, mas os estudos que eu vejo, tá, os estudos que eu vejo é que se você tiver se você tiver o melhor material para trabalhar no radar, no óptico e no laser, você consegue resultados finais bem equiparáveis, tá? Sim, que são nos detalhes que um vai ter uma vantagem aqui, uma vantagem acolá, tá? Mas assim, são bem equiparáveis. A grande questão desses estudos é como eles dependem de certas características da a superfície, os tipos de feições que se tem ali, né? Depende da quantidade e qualidade de pontos de controle de campo, do método de validação, né? Acaba que, na minha opinião, muitas vezes fica muito só naquele discurso comercial. A tecnologia que eu vendo, ela tem uma... esse estudo aqui mostra que a tecnologia que eu vendo, ela tem uma precisão tantas vezes melhor, sabe? Mas quando você vai do ponto na acepção da metodologia ali, né? Não percebo uma grande discrepância. Tem tantos outros fatores que circundam, né? Que não vejo. Acaba que são esses outros fatores que importam mais. Né? O Rafael Esteves ele perguntou se tie points podem substituir os GPCs. Não. O tie points é uma informação importante. Ela agrega a modelagem matemática, mas o tie points amarra uma imagem a outra. Tá? Os pontos de controle de campo amarram uma imagem a outra e a coordenada geográfica. Então você tem uma coisa a mais. Você não amarra só, né, o ponto de controle a uma imagem a outra. Você amarra uma imagem a outra e aqueles ambos pontos a uma posição geográfica. Então você traz uma informação a mais. Em termos da modelagem matemática, você ter um ponto de controle de campo, você agrega mais do que você só ter um tile point. Tá? O tile point ele tem o seu valor, mas quando você compara um com o outro, né, acaba que o ponto de controle de campo ele é mais valoroso na nossa modelagem matemática. Senhores, nosso tempo já está um pouco avançado. Bem, eu ia responder a pergunta do Marcelo, mas já foi respondido pelo Eduardo via chat. Marcelo, bem, deixa eu compartilhar a tua colocação com todo mundo. Eu fiz de uma forma que todo mundo vê a sua
pergunta agora, bem, tua colocação, não foi exatamente uma pergunta. Essa questão da qualidade final, ela é muito importante. E eu acho que muitas vezes ela é mal cuidada. Tá? Claro que no projeto de engenharia, dependendo do tipo de projeto que a precisão final ela é indispensável. Né? É a diferença entre a obra de engenharia ficar em pé ou não. Né? Eu vejo muitos projetos onde a preocupação com a precisão altimétrica, né, precisão planimétrica, ela fica muito em segundo plano, ela fica muito aquém do desejado. E há métodos para isso. A gente não mostrou nesse webinar, mas a gente chegou a mostrar já no webinar no ano passado, não me recordo agora exatamente que mês foi, de ortorretificação, como se se a sua ortorretificação ficou boa. Qual é a precisão planimétrica, né? Que aquela ortorretificação ela te provê, como eu mencionei agora. Eu estou utilizando só os coeficientes que vêm a imagem, isso permite, isso. Se de um lado isso é interessante, porque você não precisa ir a campo com pontos, etc, etc. Por outro lado, você tem sim uma qualidade inferior no resultado final do que você teria com pontos de controle de campo. Tá? Qual é essa perda, esse ganho? Depende. Quantos pares de imagem você tem? Qual é a sobreposição entre esses pares? Qual é quantos pontos de controle de campo? Qual é a distribuição deles entre a imagem? Não é um número, não é uma conta expedita, né? Mas é algo que nós temos que ficar atento. Dalila, depende. Eu acho que sim. Porque assim, o levantamento topográfico local ele tem uma questão de escala. Né? A pergunta dela, vamos só a última pergunta, tá, gente? E aí as próximas, assim, as que não foram respondidas, a gente pode responder por e-mail posteriormente. Mas assim, eu entendo que o levantamento topográfico local tem uma questão de escala. Né? O esforço para você fazer mapeamento digamos, por quilômetro quadrado é muito maior do que você conseguiria, por exemplo, utilizando sensoramento remoto. Essa é a grande questão. O sensoramento remoto ele ganha espaço por causa disso. Né? Se o processo topográfico de mapeamento fosse tão escalável quanto sensoramento remoto, a gente não precisaria do sensoramento. Mas acho que hoje sim, com certos cuidados, você consegue uma qualidade final de levantamento. Seria difícil assim que um levantamento topográfico local só conseguiria se ele adensasse a quantidade de dados que ele levantasse, ou seja, ele aumentasse o esforço por quilômetro quadrado, digamos assim, né? Tivesse mais ponto, mais informação, mais triangulação, aí sim. Mas a gente entra também nessa dimensão de escala, digamos. Né? Mas é algo que sempre precisa ser ponderado.
É bom pontuar o seguinte, Sapienza, obviamente é relacionado à escala, quando a gente usa o sensoriamento remoto, imagens de satélite de alta resolução, geralmente eles são ligados para áreas muito maiores, e aí não é só, tem outras questões aí, não é só a questão da precisão, né? Mas a questão também de tempo e custo relacionada a você estar coletando imagens, imagina, com equipamento topográfico convencional para gerar um modelo digital, sei lá, numa área de 50 quilômetros quadrados. Qual seria o valor e o tempo para isso, né? Sim. Relacionado a isso. Essas imagens estão sendo muito utilizadas agora para estudos de projetos básicos de usinas hidrelétricas, PCHs, energia eólica, mineração. Então, muito mais relacionado a esses projetos básicos, essa questão. Não por uma questão de um projeto de engenharia que você vai precisar de maior precisão planimétrica, ainda não chega. Hoje a gente está falando que essas imagens conseguem chegar a um erro absoluto de plano altimétrico de 2 metros. Em qualquer situação que você necessita de um dado final melhor do que esse, tem que ser usada ou a aerofotogrametria, ou o levantamento por LiDAR, ou a topografia convencional. Mas a tecnologia vai mudando e vai melhorando. Então, a gente não chegava há 10 anos atrás, nem próximo desse tipo de erro, e eu acredito que no futuro a gente vai chegar com modelos ainda melhores. Bem, senhores, só para fazer o fechamento, queria agradecer a presença de todos mais uma vez. Ressalto que o vídeo a gravação desse webinar vai ser compartilhado com todos aí nos próximos dias. A gente tem que pegar o vídeo, converter, fazer algumas coisas, mas enfim, creio que até sexta-feira a gente compartilhe com todos. Nós vamos passar também os dados utilizados, a versão trial o Geomática, de forma que vocês conseguem reproduzir esse passo a passo todo que foi feito aqui, tá? E também queria fazer um convite que o sistema lá BGIS oferece uma gama de cursos de geotecnologias dentro de análise espacial, programação de algoritmos com dados geográficos, sistema de função geográfica e também, é claro, sensoramento remoto e processamento digital de imagem. Temos alguns cursos essa linha de sensoramento remoto. São cursos oferecidos de forma presencial e de forma à distância, só que o nosso à distância ele é ao vivo, usando essa mesma plataforma que nós estamos utilizando agora, só que a gente faz uma outra dinâmica, os alunos também usam áudio, enfim, mas a gente usa essa mesma plataforma aqui. E nós estamos com algumas turmas programadas para esse primeiro semestre. Eu vou compartilhar esse link com vocês aqui, mas também vou repassar junto com o material. Vocês podem olhar com mais calma e ver os detalhes. Qualquer dúvida, estamos à disposição. São cursos certificados aqui pela nossa universidade, são cursos fruto também dessa parceria que nós temos de longa data aí com a Global Geotecnologias e um pouco mais recentemente, a partir aí de 1 ano e meio, 2 anos atrás, com a PCI Geomatics. Tá? Insisto, esse link vai ser passado para vocês podem ver um pouco mais de detalhe, as turmas presenciais à distância que nós temos programados para esse primeiro semestre. Bem, no mais queria agradecer, estamos à disposição, nosso canal no YouTube vocês encontram os vídeos dos webinars anteriores, tem 3 vídeos, são muito acessados, que é outro conjunto de recursos bastante interessantes do Geomática, que é a classificação de imagens orientadas a objeto. É um recurso que também veio, se me recordo bem, no Geomática 2017, é bastante interessante.
e nós temos já uma série de vídeos lá no nosso canal no YouTube. A gente vai entrar em contato com vocês em breve, no máximo seguimos, seguimos a disposição. Desejo uma boa noite. Eduardo, muito obrigado pela parceria de sempre. Fique à vontade aí para as suas palavras finais. Eu que agradeço, Sapienza, mais esse webinar, pela parceria que a gente tem aí junto com o LabGIS, com ótimos resultados. Só deixar meu e-mail, eduardo@globalgel.com.br, caso vocês tenham qualquer dúvida relacionada a esse webinar ou com relação ao software em si. Dizer que o Geomática, a PCA disponibiliza uma licença temporária de avaliação do software, então para quem tem interesse também em tá utilizando o software, avaliando mesmo, pode entrar em contato com o e-mail que eu passei, que a gente pode estar disponibilizando. Um abraço e boa noite a todos. Senhores, obrigado aí, uma boa noite, uma boa semana a todos, seguimos à disposição. Forte abraço. Tchau, tchau.